Sabe de que tamanho vai ser a tua bênção nesta noite? Vai ser do tamanho da abertura do teu coração. Se você abrir pouco, pouco será. Se você abrir nada, não vai passar nenhuma gota aí. Deus não tem nenhum compromisso com você, mas se você rasgar o teu coração, se você abrir bem o teu coração, você vai sair daqui nesta noite cheio do Espírito, cheio de fé, cheio da graça, cheio de autoridade. Aleluia, porque Deus não despede ninguém vazio. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos 1 a 7. Segundo Reis 4, 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Irmãos, esta passagem bíblica, como eu dizia, é muito conhecida, relacionada com o ministério do profeta Eliseu. Deus levantou, meus irmãos, 2 profetas que tiveram um ministério muito importante no chamado Reino do Norte, lá de Israel, no tempo do reino dividido. A Bíblia diz, e a Bíblia nos mostra lá em 1 Reis, capítulo 17, até o segundo capítulo de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 9, que esses 2 profetas foram levantados por Deus naquele período a que me referi, do reino dividido, porque Israel teve um reino unificado até Salomão. Devido aos seus pecados, Deus rasgou o reino de Salomão, e os irmãos sabem, 2 reinos se formaram: o reino do norte, que veio a ter como capital Samaria, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, que ficou apenas com 2 tribos, e tinha como capital Jerusalém. Meus irmãos, Elias e Eliseu foram levantados para profetizar justamente para o reino do norte, que lamentavelmente se perdeu completamente. Não houve nenhum rei sequer que serviu ao Senhor, que temeu a Deus, mas mesmo assim Deus levantou profetas para falar aquele reino, porque Deus não fala apenas para quem quer ouvi-lo. Quando Deus levantou Ezequiel, Deus disse: Ezequiel, quando Deus chamou Ezequiel para falar a sua palavra, Deus disse: Ezequiel, tu vais falar a minha palavra, só que eles não vão te ouvir, eles são uma casa rebelde. Ora, Ezequiel poderia dizer: bom, se eles são casa rebelde e eles já não vão me ouvir, por que eu tenho que falar? Ezequiel, tu vais falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque o compromisso do pregador não é com o povo e com as suas preferências. O compromisso do pregador é com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E Deus levantou esses 2 profetas. Interessante, irmãos, não há tempo aqui de nós falarmos mais sobre eles, mas Elias teve um ministério de aproximadamente 20 anos, entre os anos de 870 a 850 a.C., e ele foi levantado por Deus para falar contra a idolatria, especialmente aquela idolatria que
Acabe e sua mulher Jezabel estavam ali propagando por todo aquele reino. Em seguida, Deus levanta também Eliseu, que fez o dobro de milagres, mas também teve um ministério de maior duração, cerca de 50 anos. E quando nós comparamos os dois, aqui não há tempo de fazer isso detalhadamente, mas só como introdução ainda a esta mensagem, Elias e Eliseu, eles tiveram um ministério que se contrastava em alguns aspectos, porque Elias vivia isolado no campo, já Eliseu gostava de estar com as pessoas nas cidades. Elias parece não ter tido mais posses que seu manto e também seu cinturão de couro. Agora Eliseu era um agricultor rico, que tinha 12 juntas de boi, para a época era bastante. Elias aparecia repentinamente entre os reis com uma mensagem de julgamento. Eliseu era um amigo e conselheiro dos reis. Elias era um profeta do fogo, muitos dos seus milagres foram destrutivos, mas Eliseu, um pastor espiritual, a maioria dos seus milagres foram obras de misericórdia. Elias se assemelha a João Batista no Novo Testamento, já Eliseu nos faz lembrar um pouco mais do Senhor Jesus. Ambos foram responsáveis pela escola dos profetas, os filhos ou discípulos dos profetas, a qual teve início quando Elias ungiu Eliseu, lá no ano 855 a.C., mais ou menos, e essa escola funcionava especialmente em 3 lugares: Gilgal, Betel e Jericó. Pois bem, a história que nós vamos tomar como base para nossa rápida meditação tem a ver com Eliseu e uma mulher, diz a Bíblia, o texto que lemos, essa mulher tinha um marido que fora um dos discípulos dessa escola dos profetas, especialmente de Eliseu, e esse homem veio a falecer, e agora a mulher estava com uma dificuldade muito grande, porque o homem deixara uma dívida, e naquela época, não tendo a viúva dinheiro para pagar, os seus próprios filhos teriam que ser cedidos para fazer trabalho escravo, e assim, somente dessa maneira, se não houvesse como pagar, era assim que se fazia naquela época. A mulher então, diante dessa grande dificuldade, ela recorre ao profeta Eliseu. E meus irmãos, a história é muito conhecida, eu li aqui, e eu creio que na medida em que eu ia lendo, os irmãos começaram a ter várias lembranças, porque eu pelo menos já ouvi aí talvez dezenas de mensagens de pregadores diferentes sobre esta passagem, e ela pode, claro, ser abordada das mais diversas maneiras, claro, de acordo com a inspiração que nós recebemos da parte do Espírito Santo. Mas o que eu quero compartilhar nesta noite, haja vista ser a abertura de uma escola bíblica para obreiros de maneira geral, obreiros e obreiras do Senhor, homens de Deus e as suas esposas, especialmente aquelas que estão tendo uma atuação mais destacada no ministério. Todos aqui são obreiros do Senhor, no sentido geral. Então, tendo isto em mente, me veio ao meu coração falar de uma maneira muito objetiva, muito direta. Não há tempo de grandes explicações, acho que eu já me detive até um pouco nessa introdução, mas é importante também que os irmãos se situem no contexto para entenderem melhor esta mensagem. Eu quero falar nessa noite sobre algumas lições, que podemos chamar também de princípios, que aprendemos quando olhamos para este episódio, para essa história tão conhecida, Eliseu e esta mulher cuja necessidade era tão grande que ela estava certamente desesperada, mas nós vamos ver que ela escolheu fazer o certo. Ela fez o que se podia fazer naquela ocasião, e por isso ela é um paradigma, um exemplo para nós. Essa passagem é muito emblemática para nós que somos obreiros do Senhor, porque nós aprendemos aqui, irmãos, pelo menos, não vou falar quantos, porque não vai dar tempo de falar de todos eles, mas alguns princípios para vencermos, sobretudo no dia mau, sobretudo no dia da dificuldade. Porque, meus irmãos, a vida cristã não é um mar de rosas.
nós passamos por dificuldades. Deus muitas vezes nos livra da luta, mas Deus também nos livra na luta. Ele permite que passamos pela luta, mas no meio da provação, no dia da angústia, o Senhor está conosco. Deus é nosso refúgio e fortaleza, diz a Bíblia, na hora da angústia. Ele muitas vezes nos livra da angústia, mas às vezes passamos por ela e Ele está conosco. E esses princípios que eu vou aqui apresentar são exatamente princípios para nós vencermos, para nós triunfarmos sempre, mas especialmente no dia mau, no dia da angústia, no dia comparável ao dia que esta mulher estava enfrentando. Tente transportar-se para aqueles dias e procurar sentir o que aquela mulher estava sentindo, a angústia que ela estava passando, viúva, podendo perder tudo, inclusive os seus filhos que eram tão preciosos para ela. Mas, meus irmãos, o primeiro princípio que eu quero mencionar nessa noite, e eu chamaria aqui de o princípio da busca correta, porque nem sempre nós sabemos o que fazer, mas, meus irmãos, nós devemos sempre saber para onde ir. Você pode não saber o que fazer no dia mau, mas você deve saber. Você como servo do Senhor, você como serva do Senhor, você deve saber para onde ir. Foi o que aquela mulher fez. O que ela poderia fazer? Qual era a situação dela? Ela podia perder seus filhos por causa daquela dívida de seu marido que falecera. Ela já havia consumido quase todos os seus recursos e agora ela precisava procurar uma solução. Ela não sabia o que fazer, mas ela sabia para onde ir. Guarde isso, é o princípio da busca correta. Isso acontece quando temos inclusive problemas em casa. Só para dar um exemplo, para facilitar a sua compreensão, se você tem um problema na sua casa, por exemplo, com um determinado aparelho lá que se quebra, você vai procurar quem? Você vai procurar um especialista. Você vai procurar alguém. Se você tem um problema na sua máquina de lavar, se você tem um problema ali em algum problema de casa, você vai chamar um especialista. E o que aquela mulher fez? Ela procurou Eliseu. Seu marido era um dos filhos dos profetas, um dos discípulos dos profetas. Ele fora servo de Eliseu. No passado, inclusive, aquela mulher certamente tomara conhecimento de que Eliseu tinha sido usado por Deus para ali prover, socorrer um exército que estava ali, meus irmãos, no meio do deserto, sem nenhuma provisão, inclusive sem água. Os irmãos conhecem, se os irmãos lerem o capítulo anterior, nós lemos o capítulo 4, se os irmãos lerem, por exemplo, o capítulo anterior, os irmãos vão ver aquela passagem tão conhecida, quando o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, a quem estava subordinado. E a Bíblia diz que o rei de Israel naquela ocasião estava desviado, mas ele ali buscou ajuda do rei de Judá, que era um homem de Deus. Infelizmente, naquela circunstância, ele acabou ali ajudando um rei ímpio, mas que estava desviado, mas era um acordo que havia entre eles de ajudarem-se mutuamente. E quando o rei de Moabe, ele se rebelou contra o rei de Israel, a quem estava subordinado, diz a Bíblia que o rei de Israel chamou o rei de Judá e também o rei de Edom para formarem um único exército e irem em busca do inimigo. E diz a Bíblia que o inimigo já estava ali um tanto distante, deserto adentro. Certamente ele se articularia para voltar-se contra o reino de Israel. Então o rei de Israel agiu rápido, mas quando eles já estavam lá deserto adentro, diz a Bíblia que a água acabou, não tinha mais água para aquele exército. E o rei de Israel, repito, desviado, pessimista, começou a dizer: Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar. Mas o rei de Judá, um homem bom, repito, infelizmente naquele momento ali, junto com o ímpio, mas ele, um homem temente a Deus, ele disse: mas não tem aí um homem de Deus, para que nós possamos consultar ao Senhor por ele? E alguém disse: olha, tem o Eliseu, aquele que derramava água sobre a mão do profeta Elias. E o rei de Judá disse: mande chamá-lo, porque certamente a palavra do Senhor está com ele.
E diz a Bíblia que Eliseu se apresentou, e agora sim, ele não quis olhar para o semblante do rei de Israel, que estava desviado, mas em consideração ao rei de Judá, repito, que era um homem bom, temente a Deus, ele ali mandou chamar o tangedor, o músico, e o músico se apresentou, e diz a Bíblia que tangendo ele o tangedor, a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu. E quando a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu, ele abriu a boca e começou a profetizar. Assim diz o Senhor: fazei muitas covas deste lugar, porque não vereis chuva, não vereis vento, contudo, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado, e isso ainda é pouco. Deus dará os inimigos das vossas mãos. E dali a pouco, meus queridos irmãos, começou a aparecer água. Mas de onde, irmão Ciro? Ora, Deus abre porta onde não tem porta, Deus abre caminho onde não há caminho. O vale se encheu de água, aleluia. E meus irmãos, fazendo aqui uma rápida aplicação, abrir cova, espiritualmente falando, fala de abrir o coração. Sabe de que tamanho vai ser a tua bênção nessa noite? Vai ser do tamanho da abertura do teu coração. Se você abrir pouco, pouco será. Se você abrir nada, não vai passar nenhuma gota aí. Deus não tem nenhum compromisso com você, mas se você rasgar o teu coração, se você abrir bem o teu coração, você vai sair daqui nesta noite cheio do Espírito, cheio de fé, cheio da graça, cheio de autoridade, aleluia, porque Deus não despede ninguém vazio. Mas meus irmãos, eu fico pensando naquele momento quando as pessoas olharam para o céu, quem sabe o céu azul, não tinha nenhuma nuvem, e alguém disse: coisa nenhuma, de onde vai vir água? Eu não vou fazer cova, coisa nenhuma. Talvez outro disse: vai que vem, vai que a palavra desse profeta se cumpra, vou fazer um buraco pequeno aqui. Mas quem sabe outro disse: não, quando Deus fala, Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu vou fazer um buraco bem grande aqui, aleluia. Abra o teu coração nesta noite, a tua bênção vai ser exatamente do tamanho da abertura do teu coração. Abra o teu coração nesta noite. Mas meus irmãos, talvez aquela mulher se lembrou disso, ela se lembrou de como Deus usara o profeta Eliseu naquela ocasião, e o seu marido certamente compartilhou e partilhou isto com ela. E meus irmãos, ela sabia que Eliseu tinha uma solução da parte de Deus. Então ela não sabia o que fazer, mas ela sabia a quem recorrer. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então esse é o princípio da busca correta, meus irmãos. E nós vemos aqui a compaixão de Eliseu. Para ele, aquela viúva e seus filhos não eram pessoas sem ocupação, mas indivíduos amados por Deus. Ele se interessou pelo problema dela, e por isso ele perguntou: o que te hei de fazer? Versículo 2 que lemos: a viúva procurou a pessoa certa, aleluia. Saber para onde ir quando não se sabe o que fazer deve ser a equação mais simples do nosso ministério. Exatamente isso. Você sabe a quem buscar, e sabe a quem nós devemos buscar agora, nesta dispensação. Claro que nós temos muitas pessoas que podem nos ajudar, mas a palavra de Deus é muito clara, lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 4: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. O Senhor é o nosso ajudador, e é por isso que o autor de Hebreus disse: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador, é a Ele que nós devemos recorrer. Esse é o princípio da busca correta. Mas meus irmãos, um segundo princípio rapidamente que nós vemos aqui é o princípio da adoração. Porque nós costumamos, irmãos, supervalorizar as pessoas. Claro que há pessoas que são dignas de menção honrosa, e nós devemos honrar. Honra quem tem honra, não é? Mas meus irmãos, nós costumamos supervalorizar as pessoas. Alguns até as endeusam, mas quem realiza o milagre é Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem abre porta onde não tem porta é Deus. Quem abre caminho onde não há caminho é o nosso Senhor, glória a Deus. Então nós vemos aqui que Eliseu foi sábio. Eliseu foi sábio ao encorajar a viúva a procurar em sua própria casa os seus recursos, procurar por recursos próprios. A sabedoria do profeta dirigiu-a a não confiar na caixa dos pobres do templo, nem a mendigar pelas ruas, aceitando algumas moedas que logo seriam gastas.
Eliseu mostrou à viúva a fonte do seu milagre. Deus, o multiplicador, dize-me o que é o que tens em casa. Aleluia! Eliseu sabia que poucos recursos com Deus é muito, toda a glória pertence ao Senhor, somente Deus merece nossa adoração. Eliseu mostrou para a mulher o que ela deveria fazer, mas ele não chamou os holofotes para si, ele não quis ali vangloriar-se. Ela certamente tinha Eliseu como um homem muito importante diante de Deus, mas ele mostrou que a solução estava na própria casa dela. Não era ele, Eliseu, que ia resolver o problema dela. A solução estava com Deus, e nos poucos recursos que ela tinha em casa, Deus se valeria deles para fazer um grande milagre. Aleluia! Mas vamos para o terceiro princípio, que eu chamaria aqui, que é o princípio do contentamento. Porque, meus irmãos, muitas vezes sofremos pelo que não temos. Nós precisamos valorizar mais o que temos. Não é uma conduta comum do ser humano? Eu queria tanto ter aquilo, e a pessoa lamenta pelo que ela não tem, e ela se esquece de ser feliz pelo que ela já tem. Ela se esquece de ser feliz. Veja, no nosso caso, irmãos, nós temos a certeza da vida eterna. O nosso nome está escrito no livro da vida. O crente é a única pessoa que sabe quem ele era, quem ele é e quem ele será, porque a pessoa do mundo não sabe isso. Você pergunta para a pessoa do mundo quem você era, e quem você é, e quem você será. Bom, são as grandes perguntas aí da humanidade. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas o crente, irmãos, por mais que seja uma pessoa simples, uma pessoa que às vezes não teve nem oportunidade de estudar muito ainda, e a pessoa não sabe muita coisa, não conhece filosofia, não é versada aí nas ciências humanas e etc, e outras ciências, mas é uma pessoa temente a Deus. E você pergunta para ela: meu irmão, quem você era? Eu era um pecador perdido, não tinha paz, não tinha esperança. E agora, quem você é? Agora eu continuo sendo pecador, só que tem uma coisa: agora eu sou um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas e depois? A Bíblia diz que ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. O crente é a única pessoa que sabe quem ele era, quem ele é e quem ele será. Isso já é motivo para nós estarmos felizes, para nós estarmos contentes, porque o nosso contentamento não vem daquilo que possuímos, o nosso contentamento vem do que nós somos, e nós somos salvos. Nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso continua sendo de barro, mas veja o conteúdo desse vaso: é a excelência do poder de Deus, é a certeza da vida eterna, é Cristo em vós, esperança da glória, é o Espírito Santo dando testemunho, aleluia, testificando com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Irmãos, é o princípio do contentamento. Aleluia, valorizar o que temos é contrário à nossa natureza, mas o salvo precisa se conscientizar disso. Nossa tendência é ver o copo meio vazio, não é? Se o copo está pela metade, está meio vazio, é a nossa tendência. Mas é importante nós vermos que o copo também, ele está meio cheio, na verdade, não é? Tem água no copo. Eliseu notou que a mulher tinha ainda uma botija de azeite, porque ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A forma como está o texto dá a impressão de que ela não valorizava muito aquilo que ela tinha. Eu não tenho nada, senão, a não ser ter um pouquinho lá de azeite. Aquilo para ela, claro, era algo que ia acabar, era algo que ela nem contava mais, não estava nem preocupada mais, ela sabia que aquilo não poderia, humanamente falando, resolver o seu problema. Ela estava tão concentrada no que não tinha, irmãos, e ela se esqueceu do que ela tinha. Nós também costumamos sofrer, repito, pelo que não temos, mas nós devemos nos alegrar com o que temos. Aleluia, meus irmãos, que palavra importante é esta, porque nós sempre temos algo. A mulher respondeu automaticamente que nada tinha, mas logo lembrou-se de que tinha algo insignificante, entre aspas, insuficiente. Mas Deus é especialista em pegar coisas pequenas, insignificantes, e usá-las, aleluia, para grandes propósitos. A Bíblia diz que Deus usa as coisas
fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus usa as coisas vis e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Deus é especialista em usar pouca coisa, em usar coisas insignificantes, meus irmãos, e que maravilha, esse princípio é maravilhoso. Não há tempo aqui de desdobrá-lo mais, mas é o princípio do contentamento, que está muito claro lá também em Filipenses capítulo 4, versículo 13, quando Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes alguém usa esse texto apenas para falar de prosperidade e de bênçãos materiais que você pode receber, mas ali Paulo, no contexto, ele é muito claro. Aleluia, eu aprendi, glória a Deus, ele aprendeu a estar contente, ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Ele não disse, eu aprendi a conformar-me com o que tenho. Não, o crente não é uma pessoa conformada, ele sempre quer buscar coisas melhores, ele sempre quer avançar. Mas o crente, independentemente do que ele tem, se ele tem pouco ou se ele tem muito, ele está contente no Senhor. É por isso que Paulo falou: eu estou contente, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei ter pouco, mas eu também sei ter muito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos tudo, porque pelo princípio do contentamento, o nosso contentamento, a verdadeira alegria, a alegria que preenche a alma, a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela não vem do que nós possuímos, mas ela vem de dentro, está dentro de nós. O crente tem alguma coisa, o crente não é uma pessoa vazia, o crente não é uma pessoa oca. E a maior prova de que o crente não é uma pessoa oca, não é uma pessoa vazia, é que Pedro, ele disse para aquele homem que estendeu a mão para receber alguma coisa, pedindo alguma esmola: olha para nós, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia também diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o crente tem alguma coisa. Esse texto não fala de galardão, coisa nenhuma. Alguém diz: não, guarda o que tens, isso é uma referência ao galardão. Não, o verbo está no presente. Guarda o que tens, não é guarda o que terás, é o que você tem agora. E agora você tem uma alta posição, agora você tem, aleluia, a certeza da vida eterna, você tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Meu amado irmão, contente-se no Senhor, haja o que houver, saiba que o contentamento vem do Senhor. É o princípio do contentamento, que está atrelado a um quarto princípio, caminhando já para o final, o princípio do otimismo. Porque, meus irmãos, o negativismo cega as pessoas. Negativismo é irmão gêmeo do pessimismo. Devemos sempre visualizar, repito, o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Deus o fará com que a água transborde e não que diminua. A atividade de Deus é abrir as janelas do céu e derramar com abundância a sua palavra, seu Espírito e seu amor. Aleluia, aleluia. Deus, irmãos, quer derramar as suas bênçãos. Não pense num conta-gotas, pense num grande derramamento de águas. Pense nas cataratas do Iguaçu, pense em Niagara Falls. Pense, meu amado irmão, num grande derramamento de águas. Derramarei água sobre o sedento, diz a palavra do Senhor, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aleluia. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos, os vossos jovens terão visões. E sobre servos e servas derramarei o meu Espírito, derramarei. Deus, Ele é especialista, meu amado irmão, em derramar uma grande quantidade de bênçãos sobre a sua igreja. Deus não dá o seu Espírito por medida. Quando Jesus falou da vida, Ele disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, aleluia. Quando a Bíblia menciona a paz, a Bíblia diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, é paz abundante. Irmãos, que bênção maravilhosa. Então é o princípio do otimismo. O crente tem que ser otimista. Nunca diga não tenho nada,
Nunca diga não tenho nada. Foi isso que a mulher disse a priori, mas depois ela se lembrou imediatamente de que algo aparentemente insignificante havia, senão uma botija de azeite. Todas as coisas grandes começam com coisas pequenas. A fé não nega a realidade presente, mas reconhece que todas as coisas são possíveis com Deus. Ele muda a nossa perspectiva. Aleluia, glória a Deus. E o último princípio é o princípio da confiança inabalável. A certeza de que Deus cuida de nós faz-nos sempre lembrar de que sempre haverá o bastante, sempre haverá o bastante. A palavra final de Eliseu à viúva foi a seguinte: diz a Bíblia que ele veio a ela e ela fez saber ali o que tinha acontecido, e ele então disse para aquela mulher: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Em outras palavras, nunca vai faltar o necessário. Meu querido irmão, guarde essa palavra, porque Deus falou comigo isso, irmãos, há mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos, quando eu estava angustiado, preocupado, eu era recém-casado, eu perdi o meu emprego, mas eu precisei ir a um determinado lugar, uma agência bancária, e era um lugar difícil, não tinha condução para todo lugar ali, eu tive que pegar um táxi na época, com dificuldade, mas peguei o táxi, e meus irmãos, no caminho, eu estava com a minha esposa, éramos recém-casados, eu sentado na frente, ela atrás. Dali a pouco aquele taxista, ele apenas olhava para mim, balançava a cabeça, não falava nada. Há taxistas que gostam de puxar assunto, aquele parecia que não gostava de conversa, mas dali a pouco aquele homem, ele começa a falar em línguas, ele é tomado pelo Espírito Santo, e ele olha para mim e começa a descrever a minha vida, começa a dizer tudo o que estava acontecendo, e ele disse: jovem, está acontecendo isso e isso e isso na sua vida, só que Deus manda te dizer uma coisa, e eu guardei aquela palavra e ela nunca saiu do meu coração. Eu já sabia, mas quando a gente está no momento de angústia, a gente se esquece do que está tão claro na palavra de Deus. E ele disse para mim: nunca vai te faltar o necessário, nunca vai te faltar o necessário. E essa palavra é para você também, meu irmão, essa palavra é para você também, minha irmã. O azeite nunca vai faltar, nunca vai faltar o necessário. Não tenha medo, não se preocupe. O Brasil, que dificuldade que está o Brasil agora. Nunca vai te faltar o necessário. Aleluia, Deus cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.